Olá, amigos do Pensata! Hoje eu vou falar do maior inimigo da humanidade. Não é o Stalin, o Hitler, o Mao Tse-tung, o Bolsonaro, o Erdogan, ou seja lá quem for. O maior inimigo da humanidade, historicamente, é o mosquito. Pensata, com Marcelo Madureira. Bom, para começar hoje, eu não vou fazer aquele apelo emocionado de sempre, que as pessoas, por favor, pelo amor de Deus, dê o seu like, compartilhe com os amigos, mande seus comentários, porque eu já vi que isso não adianta nada. Na verdade, eu reparo que os meus vídeos têm muito poucas pessoas que assistem. Mas você que assiste os meus vídeos, você que é importante para mim. É que na humanidade, no mundo, tem tanto babaca, tanta maioria de babaca, que se eu, digamos, tivesse assim milhões e milhões de seguidores, de pessoas que assistissem, provavelmente a grande maioria seria de babacas. E como eu tenho tão poucos, alguns vídeos meus tem 400 pessoas que assistem, 500, né? É um belo do auditório cheio, mas em termos de internet não é nada. Mas isso já me recompensa, porque eu tenho certeza que essas 500 pessoas, ou 5.000, sei lá, que assistem os meus vídeos, pelo menos eu acho que não são tão babacas assim, né? Eu sou com certeza mais babaca que vocês. E, como sempre, né, eu vou trazer para vocês aqui mais um livro que eu recebi do meu amigo Jorge Joaquim, né, da Intrínseca, essa extraordinária editora que me contempla sempre com bons livros e que acaba de lançar esse livro aqui, O Mosquito, que é escrito pelo Timothy Weingart. O Timothy Weingart é um cara que tem uma vida muito interessante, porque ele foi do exército britânico, ele foi das Forças Armadas, foi militar, mas ele é formado, acho que por Oxford, formado pela Universidade de Oxford em História, Ciências Naturais. Ele tem uma vida muito interessante e ele escreve alguns livros bastante curiosos sobre história militar, sobre ciência. E, aliás, ele foi das Forças Armadas do Canadá e dos Estados Unidos. E ele é um grande escritor. E agora ele apresentou essa obra aqui que foi editada no Brasil pela Intrínseca, O Mosquito. A história do maior predador da humanidade. Eu sou uma vítima constante dos mosquitos. É impressionante como os mosquitos gostam de mim. Uma vez eu fui na fazenda de um amigo no litoral da Bahia. Nós éramos um grupo de 8 pessoas, né, numa fazenda daquelas bacanas, praia linda, maravilhosa, tudo ali, né, praia deserta, um espetáculo. Mas, rapaz, os mosquitos resolveram me atacar direto. E é engraçado que eles escolheram a minha pessoa, e eu tenho sangue A negativo. Segundo o livro aqui, por exemplo, do Timothy, o mosquito prefere o sangue O negativo, que é o doador universal. É curioso, né, que até tem aquele desenho da Pixar, né, que o mosquito pede um Blood Mary com O negativo, né, o personagem mosquito. Isso mostra que os caras da Pixar, pelo menos, ou devem ter lido o livro, né, ou estudaram a fundo o assunto do mosquito. O fato, bicho, é que os mosquitos, a gente saía para passear, os mosquitos só vinham na minha pessoa e me atacaram de uma maneira tão voraz, tão devastadora, né, que me picaram por tudo que era lado, que eu fiquei com febre. Né, porque você sabe, o anticoagulante que o mosquito injeta e tal, enfim, aquilo provoca. Por que o mosquito coça, né? Por que causa aquela bolhazinha, aquela coisa? Porque incomoda o mosquito? Porque aquilo ali, na verdade, é uma pequena reação alérgica que a picada dele provoca para que ele injete o anticoagulante para ele possa sugar o sangue, né, da sua vítima sem que o sangue coagule. Mas os mosquitos me picaram tanto, cara, que eu fui parar a ficar de cama. Era uma coisa inacreditável. E até hoje eu comprovo dos lugares onde eu vou, né, eu sou o primeiro a me coçar, o primeiro a ver que, ó, tá dando mosquito. E os mosquitos continuam dando preferência ao meu sangue. Talvez, né, eu seja o que chamam de um sujeito de sangue bom. Pelo menos para os mosquitos eu sou sangue bom. Para vocês terem uma ideia, existem no mundo uma população de 110
trilhões de mosquitos. 110 trilhões de mosquitos voando por aí, picando as pessoas. Para você ter uma ideia, nós, a humanidade hoje, nós somos cerca de 8 bilhões de habitantes. Já é gente pra caramba. É certo que o mosquito é micro, é pequenininho, mas tem uma quantidade inimaginavelmente maior de mosquito do que ser humano. O curioso é que existem alguns lugares do planeta que não tem mosquito, como a Antártica, né, o Polo Sul, continente onde fica o Polo Sul, a Islândia, né, as Ilhas Seychelles e algumas ilhas isoladas do Pacífico. Nesses lugares não tem mosquito. Talvez daí venha aquela expressão, comigo não tem mosquito. As pessoas, por exemplo, que moram na Antártica, comigo podem falar, comigo não tem mosquito. Tranquilamente, o islandês também, comigo não tem mosquito, porque não tem mosquito, curiosamente, nesses lugares. Porque está aqui no livro, você vai poder ler. Agora, para você ter uma ideia, o mosquito, por que ele é o nosso maior predador? O mosquito, ele mata em média, estatisticamente, 2 milhões de pessoas por ano. É o maior predador do planeta. O mosquito, através das suas doenças, é claro, né? Vamos chegar lá. Mas só para efeito de comparação, o segundo maior predador da face da Terra, qual que é? Qual que é? Somos nós, os humanos. Nós, os humanos, matamos, né, cerca dos nossos semelhantes, cerca de 500 mil pessoas por ano em média, 500, 600 mil pessoas em média, né? Assassinatos, guerras, essas coisas todas. Então, estou falando dos grandes predadores humanos. Então, primeiro, o predador é o mosquito, com 2 milhões de pessoas por ano em média. Depois veio o ser humano com 500 mil, bem abaixo, né? Pelo menos a gente é mais civilizado que o mosquito. Em terceiro lugar, com 50 mil mortes, o que são? As serpentes venenosas. As serpentes venenosas. Depois vem os cães, por causa da raiva, que ainda existe em muitos países, né? Alguns animais que são transmissores de raiva. Depois disso tudo, é que vem, por exemplo, o crocodilo, né, que provoca 500 mortes de seres humanos por ano. Depois do crocodilo vem o hipopótamo, com cerca de 80, né? E o tubarão, coitado, essa vítima, né, de Hollywood, né, essa vítima da literatura, o tubarão mata, em média, 15 seres humanos por ano. Né? E tem muito mais filmes sobre tubarão do que sobre mosquito. E o mosquito, cara, o mosquito realmente é o grande vilão do ser humano. Porque, na verdade, não é o mosquito em si. O mosquito, ele é o que se chama de vetor de várias doenças, né? Principalmente a malária e a febre amarela. Mas várias outras doenças são transmitidas através do mosquito. Através do mosquito que vai lá e pica a pessoa, e depois pica a outra, e pica a outra, e pica a outra, e assim vai causando uma verdadeira epidemia, né, permanente, né, que vai, ao longo do tempo, matando gente pra caramba. Para você ter uma ideia, estudos estatísticos, de inferências estatísticas, mostram que, ao longo de toda a história da humanidade, já existiram cerca de 113 bilhões de seres humanos, né? Nasceram, morreram e tal, procriaram 113 bilhões. Né? Hoje somos quase 8 bilhões, mas ao longo de toda a história, 113 bilhões. Desses 113 bilhões, ao longo da história, calcula-se que 52 bilhões morreram por conta adivinhem, do mosquito. O mosquito é o grande matador, né? Deixa Mao Tse-tung, Hitler, Stalin no chinelo, Pol Pot. Esse aqui é o grande matador da humanidade. E esse livro apresenta minuciosamente como os mosquitos foram criando essa sua capacidade mortífera, né? Mortal, letal, de espalhar doenças pela humanidade toda, inclusive através de guerras, através de explorações, de expedições científicas. À medida que o homem, né, ia explorando o planeta, ele ia não só levando mosquito, mas ele ia fazendo que aqueles mosquitos locais criassem, né, novas mutações,
novas espécies que transmitiam não só aquelas outras doenças, como outras doenças ainda que naqueles lugares não havia. Então, o mosquito, se você quer conhecer um bicho do mal, esse mal é o mosquito. Um outro problema que faz com que os mosquitos cada vez mais sejam uma ameaça no planeta está na questão ambiental. Com a questão do desmatamento, com a questão das mudanças climáticas, o que está acontecendo é que a população de mosquitos cada vez aumenta mais, aumenta de uma forma desproporcional, muito maior do que poderia ser aceitável. O fato é que, por exemplo, existem o Instituto, por exemplo, do Bill e Melinda Gates e vários outros fundos, fundações particulares e privadas, universidades, se dedicam ao estudo do mosquito e suas doenças, que estão permanentemente surgindo. O mosquito, por ele ser tão espalhado, ele pode ser tranquilamente um vetor para novos vírus, né, que apareçam por aí e que possam ser extremamente letais, mortais para nós, seres humanos. Enfim, o mosquito, a gente só lembra dele quando ele fica zumbindo no nosso ouvido, né, quando ele fica incomodando, né, que a gente fica tentando matar o mosquito no ar, compra aquelas raquetes no camelô, né, para ficar matando o mosquito. Em alguns lugares você só consegue dormir com aquela rede, né, aquela rede de filó fininho para poder espantar os mosquitos. É como se o mosquito fosse só um bichinho chato, né, que incomodasse o nosso sono, o nosso passeio, o nosso repouso, com aquela coceirinha, com aquela bolotinha que dá, não. O problema do mosquito está nas tragédias que ele causa e como ele continua ainda solto, livre, leve e solto, fazendo maldades por aí, principalmente nos países pobres, né, onde você não tem, por exemplo, o saneamento básico, né, você tem muita água parada. Aqui no Brasil, nós somos vítimas de duas principais espécies de mosquitos, né, o Aedes aegypti, né, e o Anopheles. O Aedes aegypti é nosso conhecido porque ele transmite a dengue, a zika, a chikungunya, entre outras coisas, né, que a gente conhece. E o Anopheles, que é o da malária, que é o da febre amarela. A febre amarela é uma doença mortal. A febre amarela é uma doença mortal. Se você pega a febre amarela, é muito difícil você escapar. Tem até um livro do Dr. Drauzio Varela, que é muito interessante, em que ele vai para uma das expedições dele da Amazônia e ele se esquece, por algum motivo, de se vacinar contra a febre amarela. E na volta ele está inoculado, ele passa a ter os sintomas e fica na UTI do hospital, quase morre por conta da febre amarela. Muito poucas pessoas escapam da febre amarela. Aqui no Brasil, nós já tivemos várias epidemias de febre amarela em que populações inteiras eram dizimadas, tripulações de navio que vinham da Europa, né, com pessoas que não tinham a menor defesa contra a febre amarela. Cara, aqui no Rio de Janeiro, e ainda hoje a febre amarela, graça pelo Brasil afora, é muito importante. Se você não se vacinou contra a febre amarela, se vacine contra a febre amarela. E outra doença que graça no Brasil, né, principalmente na região norte, é a malária, né? O amarelão, o famoso amarelão, que já teve no Brasil inteiro. A malária é endêmica, ou seja, uma epidemia permanente. A malária é uma doença que não tem cura ainda, né? Milhões se gastam em pesquisas da malária, mas a malária ela tem características que ela não é tão letal quanto a febre amarela, mas é um problema sério, principalmente nos países da África e da Ásia. Aqui no livro do Timothy Weinard, que eu acho que a leitura é fascinante, ele mostra, né, como guerras, como as explorações, as descobertas fizeram que esses mosquitos, de certa forma, conquistassem o planeta. E para isso, né, eles utilizaram-se de nós, os seres humanos, que também não somos flor que se cheira, né? Mas a gente perde de goleada em quem mata mais ser humano do que o mosquito. Portanto, eu recomendo fortemente para vocês, como eu, que são caras curiosos,
curiosos de ciência, curiosos de história, como a história e a ciência se interligam, né? Como um e o outro andam de mãos dadas, né? Muito bom, a história é uma ciência, mas como a nossa história, né? Como a nossa narrativa, como as nossas andadas pelo planeta, nossas explorações, nossas guerras, nossos conflitos, tudo isso, o mosquito está junto de nós, de mãos dadas, para fazer o mal. É um livro extraordinário, é um lançamento da Intrínseca, é o que eu mando já meu abraço aqui para o Jorge Joaquim. Continue me mandando bons livros que eu resenho aqui com muito prazer. E aí você fala, Marcelo, mas o que isso tem a ver de pensar? O que isso te faz pensar? O que esse livro te fez pensar? Ora, porque às vezes as coisas mais importantes não são tão óbvias, né? Às vezes a gente perde um tempo danado discutindo coisas, né? Vamos pegar o exemplo mais radical, né? Do tubarão. O tubarão, todo mundo morre de medo do tubarão, né? Persegue o tubarão, mata o tubarão, né? E corta a nadadeira do tubarão para fazer sopa e joga ele vivo no mar, ele vai morrer, porque sem aquela nadadeira ele não consegue nadar, sobreviver. Enfim, fazem maldade à beça com o tubarão e com os mosquitos. O máximo que o cara faz, que a gente faz, é comprar um aerosol e passar. Quando a gente devia se preocupar com os mosquitos e dar força para os cientistas darem um jeito, né, nesse bichinho que, por outro lado, né, como tudo na natureza, ele deve ter a sua importância, ele deve ter o seu lado benigno, digamos assim, né? Como tudo, não existe nada na natureza que seja só mal ou só bom, mas esse lado do mosquito como transmissor de doenças é uma coisa muito séria e que a gente deixa passar por aí, zumbindo. Então, eu quero mandar um beijo e um queijo para vocês e até a próxima Pensata Sem Mosquito.